No vídeo de hoje nós vamos fazer um mapeamento estratégico de beleza dessa maravilhosa Katy Perry. Então, se você quer acompanhar o mapeamento estratégico de beleza para a gente conseguir definir melhor a maquiagem que vai realçar os traços dela a partir da análise do rosto dela, fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando por aqui a sua primeira vez, seja muitíssimo bem-vinda. Eu sou Adriana Brito, maquiadora profissional há 9 anos, e nesse vídeo a gente vai trazer então um pouquinho do mapeamento estratégico de beleza. E esse é o meu Instagram, adrianabrito.makeup. Vocês vão ficar vendo só a minha tela hoje aqui do tablet, e a gente vai fazer juntas o mapeamento estratégico, tá? Se você ainda não conhece o que é o mapeamento estratégico de beleza é uma metodologia criada por mim, que eu ensino e aplico diariamente nas minhas maquiagens, nas minhas produções, e ensino para as minhas alunas também dentro do meu curso completo, formação completa, Jornada da Maquiadora, o JDM, para você saber mais informações sobre essa formação, onde eu ensino isso, mapeamento estratégico de beleza e muito mais. Clica no primeiro link que está na descrição do vídeo, ok? E se você ama maquiagem, quer viver da maquiagem, quer ter mais segurança nos seus atendimentos, você precisa entender sobre o mapeamento estratégico de beleza, que nada mais é que uma análise visagista do rosto. Mas o mapeamento estratégico de beleza, a gente traz outras questões além aí do visagismo, tá? Então eu vou passar aqui com vocês rapidamente sobre o que é o mapeamento estratégico de beleza, tá? Então vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer na nossa cliente, na nossa modelo, vai ser uma análise inicial pra gente entender quais são as sensações que aquele rosto está passando pra gente. Posteriormente, vamos pra geometria do rosto, onde a gente vai tirar as medidas do rosto para que a gente consiga, então, trazer mais proporção e harmonia dentro da maquiagem. A gente também envolve a coloração. A coloração é extremamente importante, onde a gente vai definir aí o contraste, as cores que vão definir melhor a maquiagem da nossa cliente, que vão realçar mais a beleza da nossa cliente. Então, a gente vai avaliar a cor dos olhos, né? A cor da pele, a cor em geral que fica mais bonita nela. Então, a gente vai conseguir definir aí o batom, a gente vai conseguir definir o blush, né? As sombras que a gente vai aplicar através dessa análise aqui de coloração. E também a gente nunca pode deixar aqui de lado o desejo de imagem da cliente, né? Ou da modelo, que é muito importante, que a gente vai entender onde que essa modelo tá indo, onde essa nossa cliente tá indo, qual que é o desejo dela de imagem, o que que ela pretende, né? O que que ela deseja passar através da imagem dela. Isso é muito importante também, pra gente saber aí, né, qual o evento que a nossa cliente vai, né, é muito importante, qual a roupa que ela vai utilizar, enfim. Então, todas essas perguntas que a gente tem que fazer para definir, né, a maquiagem para nossa cliente estão aqui dentro desse desejo de imagem, que eu chamo de desejo de imagem, tá? Então, o mapeamento estratégico de beleza, ele leva em questão todas esses pontos aqui. Obviamente, o mapeamento estratégico de beleza é muito avançado, ele é muito aprofundado, ele realmente faz um mapeamento mesmo do rosto, né, que é essa metodologia que eu ensino para as minhas alunas, mas obviamente aqui eu não consigo passar tudo para você. Então, dentro desse mapeamento que a gente vai fazer aqui do rostinho da Katy Perry, a gente vai passar aí por alguns pontos que eu considero que são importantes para a gente definir aí uma maquiagem bem personalizada para ela. Dri, mas para que serve, né, esse mapeamento? O que eu posso, como que eu posso utilizar, né, esse mapeamento? Você vai poder utilizar esse mapeamento, você sabendo, né, você entendendo desse mapeamento. Peraí, vamos lá. Você sabendo deste mapeamento, peraí, vamos colocar aqui pra gente escrever melhor, né? O que você pode definir? É a maquiagem, tá, que você vai colocar lá na sua cliente. Os acessórios que o seu cliente vai colocar, a roupa que o seu cliente vai colocar. Então, o mapeamento, ele não está somente ligado à maquiagem, tá? Aos acessórios, como óculos, né? Corte de cabelo também, enfim. Então, é uma infinidade de coisas, né? De pontos aí que você pode estar utilizando para fazer um mapeamento estratégico de beleza, ok? Vamos começar, então, com o mapeamento da Katy Perry, ok? Eu escolhi o rosto dela porque é um rosto muito interessante da gente avaliar, né? Ela tem características, assim, muito bonitas, muito peculiares também. Então, a gente vai começar a fazer essa análise aí do rosto dela, ok? Vamos começar, então, pelo primeiro ponto, né? Essa imagem aqui, ela está sorrindo. Então, sempre que a gente for fazer o mapeamento, é importante que a gente esteja com uma foto que a pessoa não esteja sorrindo, que ela esteja séria, né? Mas eu acho essa foto aqui tão bonita, ela tá bem de frente, dá pra ver vários pontos do rosto dela. Mas eu peguei uma outra foto aqui que é até melhor, assim, ela não tá tão
tão bonita, né? Mas dá pra gente fazer várias avaliações aí do rosto dela, tá? Primeira coisa que a gente vai avaliar aqui no rosto dela é em relação aos terços, tá? Em relação aos terços horizontais do rosto. O que são os terços horizontais, pra você que tá chegando agora e ainda não sabe? São as medidas, né, que vão aqui, ó, da raiz da testa até o meio da sobrancelha, meio de sobrancelha, nariz, nariz até o queixo, tá? Então, esses tamanhos aqui, ó, esses tamanhos aqui são os tamanhos dos terços horizontais. O ideal é que a gente sempre deixe esses tamanhos o mais proporcional possível, tá? E a partir, então, dessas medidas aí dos nossos terços horizontais, a gente vai conseguir definir, então, qual o melhor contorno e a melhor iluminação para esse rosto. E é exatamente isso que a gente vai passar aqui. Claro que a iluminação e o contorno também, eles vão envolver a forma, tá? Então, o nosso contorno, né, ele vai ter uma forma aonde, né, o local que a gente vai colocar o contorno e a iluminação e a cor, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a forma e sobre o local. A cor a gente não vai falar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito extenso e muito aprofundado para vocês, ok? Mas tá dentro do mapeamento estratégico de beleza também, que eu ensino para as minhas alunas dentro do JDM. Então, a gente vai começar fazendo essa avaliação. A gente consegue perceber que o último terço dela aqui é o maior terço, né? Então, a gente tem mais, esse tamanho aqui é o maior tamanho do rosto dela. E esse daqui, o terço médio, é o menor terço, ok? Então, a gente tem aí como trabalhar aí um contorno e uma iluminação para a gente diminuir essas diferenças, tá? O ideal aqui é que a gente sempre tente deixar os 3 terços o mais próximo possível. Então, essa que é a ideia, né, da gente fazer essa avaliação e a gente deixar o rosto mais proporcional, tá? Proporcional. Então, é isso que a gente busca fazendo o mapeamento aqui da beleza dela, ok? Claro que aqui também vai entrar o desejo de imagem dela, isso é muito importante, mas como a gente tá fazendo uma avaliação, né, um pouco mais genérica, vamos dizer assim, a gente pode fazer o contorno da forma que deixe o rosto mais proporcional. Ou então, até mesmo, e você quando estiver fazendo aí uma cliente, né, a cliente não sabe o que ela deseja, né, muitas clientes às vezes não sabem o que ela deseja, a gente sempre vai tentar trazer mais proporcionalidade para esse rosto e diminuir as diferenças aparentes desse rosto, ok? Bom, então, se a gente for pensar, né, que esse último terço aqui é o maior terço e o terço central é o menor, então, ó, o maior terço é esse terço aqui, o último terço, e o menor terço é o terço central, a gente pode, então, trabalhar com contorno, olha só. Então, aqui eu já fiz as linhas aqui de contorno, então, olha só, o antes e o depois, tá? Antes e o depois. Então, aqui eu já fiz o contorno pra gente trazer mais proporção para esse rosto. Como que a gente vai trazer mais proporção para esse rosto? Bom, primeira coisa, a gente pode trazer um pouquinho de contorno aqui nessa região, tá? Vamos pegar aqui. A gente pode trazer um pouquinho de contorno para essa região aqui da testa, tá? Apesar de que aqui ela já tá com aqui a franja, e a franja já dá uma certa... ela já dá uma escondida nesse terço, tá? Outra coisa que a gente faz também, pra gente alongar o terço central, como a gente falou, que o terço central, né, que é esse terço aqui, ó, é o menor terço, o que a gente pode fazer? Pra gente alongar esse terço, é trazer contornos na diagonal, pra gente dar uma alongada, e também trazer um contorno do nariz, que vai da base lá da sobrancelha até a ponta do nariz. Vocês conseguem perceber que eu fiz exatamente isso, né? Então, pra gente diminuir, pra gente aumentar o tamanho, né, desse terço. E no último terço, como é o maior terço, a gente vai trazer um pouco de contorno aqui nesta região, ok? Então, esses são os pontos de contorno que a gente deve fazer aí na nossa modelo, na nossa cliente. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu trouxe, olha só, o antes e o depois. Então, eu trouxe o contorno aqui bem na lateral do nariz, né, saindo lá de cima da sobrancelha, contornos aqui na diagonal e também um pouco aqui de contorno no queixo, né, aqui abaixo aqui da boca, né, bem no queixo mesmo. E um pouquinho na lateral aqui do rosto, pra gente trazer mais proporção pra esse rosto, ok? Além disso, gente, o contorno sempre vai andar juntamente com a iluminação. Então, a gente também pode trazer alguns pontos de iluminação que vão aumentar, né? Eles vão intensificar esse efeito do contorno, que é o quê? Pra gente alongar o terço central, a gente pode trazer uma iluminação aqui em todo o dorso do nariz, que foi exatamente isso que eu fiz aqui. Olha só como é que eu trouxe uma iluminação, olha, em todo o dorso aqui do nariz, tá? Pra gente aumentar, então, esse terço
central da nossa modelo, ok? Então, essa foi a análise, então, dos nossos terços horizontais. E agora, a gente vai fazer uma rápida análise aqui em relação aos olhos, tá? Bom, em relação aos olhos, o que nós temos aqui? O tamanho do olho dela é menor do que a distância entre os olhos. O que isso significa? A gente pode fazer uma análise mais detalhada, né, a partir aí da geometria das feições, mas aqui, batendo o olho, né, aqui no rosto dela, a gente consegue perceber que os olhos dela são olhos levemente aproximados, tá? Então, são olhos aproximados. O que isso traz pra gente? Isso significa que devemos utilizar técnicas de afastamento do olhar, ok? Para não deixar esses olhos muito próximos, essas feições muito juntas. Porque ela já tem um nariz fino, né? Ela tem uma boca bem que não tem muita largura, né? Uma boca mais contida. Então, as feições dela vocês conseguem perceber? Olha só, deixa eu tirar essas linhas aqui, ó. Vou criar aqui uma nova camada, quero mostrar isso aqui para vocês. Você consegue perceber que as feições dela, elas estão muito juntinhas, né? Dentro do rosto dela, elas não estão muito espalhadas. Então, o que a gente tem que fazer aqui pra gente trazer mais harmonia para esse rosto? É a gente dar uma leve afastada no olhar, tá? Porque o olhar dela é um olhar próximo. E o olhar dela também é um olhar bem arredondado, conseguem perceber? Um olhar mais arredondado, assim, e próximo, fica parecendo um olho muito infantil, né? Então, a gente pode trazer técnicas de maquiagem que vão dar uma afastada nesse olhar, ok? Além disso, então, isso daqui foi uma análise que a gente fez aí, né, do olho dela. Uma outra possibilidade, uma outra característica que a gente pode avaliar em relação aos olhos dela é que ela tem um tamanho de pálpebra, olha, pálpebra móvel bem legal. Então, a gente consegue trabalhar aqui um degradê bonito de cores, né? A gente consegue trabalhar um delineado também. Isso é importante a gente fazer essa avaliação desse tamanho da pálpebra móvel, tá? Então, vou anotar aqui, ó, pálpebra móvel, que é a parte que se mexe quando a gente pisca, né? Então, a pálpebra móvel dela, a gente tem um tamanho legal, que dá, então, pra gente fazer degradês de sombra, que dá pra gente criar delineados, que dá pra gente colocar um cílio postiço, né, um pouquinho maior. Isso é importante a gente avaliar, porque às vezes a nossa cliente que vai sentar lá na nossa cadeira não tem um tamanho de pálpebra móvel tão grande e a gente vai ficar lá criando um super degradê e na hora que ela abre o olho nada aparece. Então isso é importante até na hora da gente economizar tempo, né? Então eu falo que o mapeamento estratégico ele é muito além da entrega que a gente faz para a nossa cliente. A entrega que a gente faz para a nossa cliente é uma maquiagem completamente personalizada. Então a ideia do mapeamento é a personalização total do nosso trabalho, mas isso vai facilitar a nossa vida, tá? Então a nossa vida enquanto maquiadores, né, a gente consegue facilitar através do mapeamento. Se você consegue fazer o mapeamento da sua cliente, você vai conseguir entregar algo muito mais personalizado, você vai conseguir cobrar mais caro pelo seu serviço, obviamente, porque, né, toda personalização, quanto mais personalizado é um trabalho, mais você consegue cobrar, né, por esse serviço. A gente consegue agilizar os nossos atendimentos, então você fica mais ágil, né, para fazer os seus atendimentos. Você vai ter mais segurança para fazer os atendimentos, porque o cliente chega lá para você e fala: nossa, Adriana, não sei o que eu quero. Se você não sabe fazer o mapeamento, o que você vai fazer? Né? Você não sabe por onde você parte, você não sabe qual que é o caminho que você tem que seguir. E o mapeamento é isso, ele vai te dar o caminho para você seguir, né, a partindo dessa análise, né, que a gente faz aqui no rosto, essa análise inicial, né, a geometria, coloração, enfim, desejo de imagem e tudo mais. Então, é muito importante você saber o que é esse mapeamento, para você conseguir, então, ter um norte, né, você vai conseguir ter um direcionamento do que você deve fazer no rosto da sua cliente, para você trazer mais proporção, para você trazer mais harmonia para o rosto dela, que é isso que a gente deseja através da maquiagem e, obviamente, elevar a autoestima das nossas clientes, né? Então, olha só, agora que você já entendeu, né, o fundamento aí do mapeamento estratégico, vamos voltar, então, para nossa análise aqui do olho, né, que a gente estava fazendo do olho. Então, eu falei, se a gente tem uma pálpebra móvel que é uma pálpebra que tem um tamanho legal, ótimo, a gente pode criar um degradê super bonito, né? E aqui nos olhos dela, a gente percebe que os olhos dela são aproximados e são bem arredondados. Então, a gente pode trazer para esse olho aqui técnicas que são mais técnicas que saem um pouquinho para fora dos olhos, tá? Então, olha só, aqui o antes e o depois. Então, eu trouxe um pouquinho mais aqui de profundidade nesse sentido aqui, no sentido mais externo dos olhos dela, pra gente trazer um pouquinho mais os olhos
para fora, como se fosse para fora também. Além disso, iluminei o canto interno dos olhos. Então, olha só, o antes e o depois. Iluminando o canto interno dos olhos, olha o efeito que a gente cria. A gente cria um efeito de afastamento dos olhos, tá? Então, essa iluminação no canto interno não é para todo mundo. Por isso que você tem que saber fazer um mapeamento também. Porque muitas pessoas, vocês veem em tutoriais, ilumina o cantinho interno do olho, tá? Mas você pode iluminar o canto interno de todos os olhos que sentar lá na sua cadeira? Não pode. Por quê? Porque você precisa do mapeamento antes de você fazer essa técnica. Então, antes de qualquer técnica que você for fazer, faça o mapeamento antes. Então, aqui, cantinho interno do olho devidamente iluminado, a gente causa esse afastamento aí do olhar, né? E além disso, a gente traz também aqui um pouquinho, né, uma técnica aqui um pouquinho mais pra fora, cílios também aqui mais pra fora, igual tá aqui mesmo, né? Já tá bem legal aqui os cílios dela, também mais pra fora, né? Pra gente conseguir trazer esse efeito, assim, de um olho um pouco mais, uma ênfase maior pro canto externo dos olhos, pra gente trazer mais proporção aí pra esse olhar da nossa modelo, ok? Então, essas foram algumas análises que a gente fez aí do mapeamento estratégico de beleza da Katy Perry. Claro que aqui são apenas 2 pontos, né, que a gente fez, foram 3, né? A gente fez de contorno, a gente fez a iluminação, né? Então, olha só o contorno dela, né? Então, aqui, sem o contorno, olha só, gente, sem contorno e com contorno, olha só como é que fica muito mais proporcional o rosto dela, né? Então, a gente fez o contorno, fez a iluminação e também uma técnica de olhos, né? Então, assim, é só realmente para vocês terem uma noção do que é esse mapeamento estratégico de beleza. Claro que ele é muito mais aprofundado. E esse mapeamento, gente, ele serve, né, para você entregar algo mais personalizado para sua cliente, mas também para você pode vender esse serviço, tá? Então, isso aqui que eu tô fazendo, exatamente isso aqui que eu tô fazendo, você pode vender exatamente isso para suas clientes. Então, é uma forma também aí de você aumentar a sua renda. Então, isso que eu tô fazendo aqui, né, você pode pegar um conhecimento, obviamente, que é um conhecimento muito mais aprofundado, né, esse mapeamento estratégico de beleza, eu ensino para os meus alunos dentro do curso Jornada da Maquiadora, o JDM, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, tá, do JDM, o link está aqui fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, vou deixar para você saber tudo que você vai aprender dentro do JDM, e essa análise aqui que eu tô fazendo, você pode fazer para suas clientes. Então, você pode fazer exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Olha, como você tem, né, isso aqui, os seus olhos são assim, então você vai usar uma maquiagem assim, tá? Então, você pode fazer essa análise e você pode monetizar essa análise também, que é uma consultoria de automaquiagem que você pode fazer utilizando esse conhecimento do mapeamento estratégico de beleza, ok? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero de coração que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante, tá? Vou deixar aqui alguns recadinhos para você. Peraí, deixa eu só apagar aqui esse tanto de... Peraí, eu vou apagar esse tanto de coisa aqui da minha tela, eu vou deixar só a tela aqui para você. Então, olha só, se você gostou desse vídeo, te ajudou esse vídeo, você aprendeu com esse vídeo, por favor, deixe o seu coração, deixe o seu comentário também. O seu comentário, gente, é muito importante para eu saber se eu tô no caminho certo, se vocês gostam de vídeo assim. O seu like é muito importante porque ajuda a distribuir esse conteúdo que eu preparo com tanto carinho para você, tá? Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário também. E não se esquece de se inscrever no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí embaixo também de notificação para você sempre receber um plim assim que saírem vídeos novos, assim que saírem os nossos vídeos por aqui, vídeos novos, tá joia? A gente se vê muitíssimo em breve, um beijo para você e até a próxima!